Eu estou cada vez mais convencido de que o Woody Allen está assessorando essa turma aí, porque isso é o que eu tenho visto momentos aí que são puro bananas, né? Um filme que ele retrata com a ironia inteligente, né, que sobra nele um golpe militar aqui numa república cucaracha que poderia ser do Brasil. Eu, sem sair daqui, eu dou o roteiro das andanças do Alexandre de Moraes. Ele está ou na casa dele, ou no Supremo, ou no clube que ele frequenta aqui em São Paulo, e só. Aliás, se você se perder dele, onde você encontrar um grupo de 8 pessoas andando em torno de alguém, é ele. Agora, seguir os passos de um ministro do Supremo, hoje, mas você pode entregar para uma criança isso aí. Ó, todo mundo passar aqui, quem passar com 8 pessoas ao redor é ministro Supremo. Eles não saem de casa, porque nem no exterior eles podem circular. Então ele só pode estar nesses lugares. As sessões são virtuais, estão em casa a maior parte do tempo, fim de semana em São Paulo, restaurantes de sempre. Eu não dou o nome do restaurante aqui para não invadir a privacidade de ninguém, porque eu não sou eles. Né? Mas então quem é que não sabe? Quem é que não sabe? E fazer o que com essa informação? É, afinal, para prendê-lo, mas em que contexto? No golpe de Estado, repito, desencadeado quando? Vou te perguntar de novo, Paulo. Eles não falam em nenhum momento qual é a data em que seria desencadeado o golpe. Não, né? Isso é básico. Isso é básico. Estava marcado lá, o 31 de março, começou mais cedo porque o general, o golpe que estava marcado para depois, foi antecipado por um general mineiro que se precipitou, pô. Agora aqui nem data tem, quer dizer, quando você estiver bem disposto, você vai na quarta-feira de cinzas, que a turma está de ressaca, é isso aí. Então, olha, é irresistível a tentação de tratar como piada, porque é de uma incompetência que ou você ri, né? Eu não tento desvendar o mistério. Como é que esses caras viraram ministros? Como é que viraram? Então é o seguinte, consta, nenhuma ditadura vai longe sem apoio popular, né? A gente tem de admitir que o nazismo alemão, naquelas manifestações grandiosas, o pessoal não ia lá forçado, não, no começo. Ele ia para apoiar. Sim. O Lula gostava do Hitler e apoiava. Inclusive a intelectualidade. Exatamente. Depois você teve uma guerra, aí a coisa é decidida aí pela guerra, e era tarde demais para que os alemães ali fizessem alguma coisa. Na Itália, a mesma coisa. O Mussolini, ele teve apoio popular para chegar lá. Aqui no Brasil, em 64, você teve manifestações a favor da reação militar, manifestações maiores que o comício de 13 de março organizado, que foi a maior manifestação organizada pelo governo. E enquanto teve apoio popular, as coisas andaram. Em todo lugar é assim. Você perde o apoio popular, começa a ficar insustentável a situação. Eu me pergunto, quem vai apoiar o Supremo? No momento em que o povo descobrir que é ele que faz o seu destino. É esse o negócio. É esse o negócio. O povo tem de se organizar em partidos e tem que manifestar o seu descontentamento, porque eu não conheço ditador que sobreviveu ao sumiço do apoio popular. Não é, tem que mostrar o povo. E pressionando o Congresso, pressionando a Câmara, pelo seguinte, as pesquisas mostram que o Supremo é a mais impopular das instituições, o que não é mole, hein? O que não é mole, está ganhando da imprensa, está ganhando da presidência da República, está mal, está muito mal. É difícil ser campeão da impopularidade entre no campeonato das instituições brasileiras. Agora, eles não podem andar na rua.
e não terão, evidentemente, o apoio do Exército, porque o Exército está querendo ficar fora disso, pelo visto. Se não se manifesta quando prende companheiros de farda, não acredito que vão se manifestar também do lado de um governo do PT. Enfim, nós vivemos uma situação muito confusa e é difícil arriscar prognósticos e tal, eu não faço isso. Mas eu acho que também os golpistas reais, esses vão ter problema para montar um esquema de poder que resista a essa erosão do apoio popular. Não tem nenhum. O Supremo é a mais desacreditada das instituições. O ministro Alexandre de Moraes age em nome do Supremo. É bom deixar isso claro, né? Ele não encontra nenhuma oposição, faz o que quer e transforma a instituição num tribunal que age fora da lei. Então vamos lá. Antes do programa começar, eu e o Piotr estávamos tentando saber qual inquérito justifica esta operação. Você falou das milícias digitais. Milícias digitais. Sim. E por que não o que examina o golpe de 8 de janeiro? São planos de golpe diferentes? Estão ligados? Eu vou me limitar a perguntas aqui. Os golpistas do 8 de janeiro fizeram um plano à parte. Este é outro. Aí eu quero saber que plano é esse e repito. Golpe é coisa séria e não pode ser tratado por amadores. O golpe de 64, que foi um golpe militar, da queda de um governo eleito, de um presidente eleito pela segunda Constituição, não é a ofensa chamar de golpe, não. O Jango também pretendia dar o golpe. Os jornalistas, na época eu não era ainda, os jornalistas acompanhavam cada movimento, você sabia o que estava sendo tramado, porque o golpe precisa ser minuciosamente concebido. Quem faz o quê? Em 68, eu ainda era estudante, mas a gente acompanhava a movimentação que precedeu a decretação do AI-5. Sabíamos exatamente o que estava planejado, o que fariam com os oposicionistas, etc, etc. E agora, como é que é isso? Eu quero explicações sobre o seguinte. Nós vamos tratar desse assunto à frente, eu não vou me deter em detalhes. Tem um plano para prender o Alexandre. Como outro dia ele disse que havia um plano para assassiná-lo, enforcá-lo em praça pública. Eu quero saber como é que é esse plano. Eu quero saber o que é que mudou, que eles são dois grupos, um queria prender, o outro queria matar, ou é o mesmo? Quem faria o quê? Por que o Bolsonaro voltou no dia 30 de março só? Quem chefiaria isso? Entre os que foram alvo das medidas de hoje, quem faria o quê? Tem que saber isso aí para você tomar uma medida dura, como foi a de hoje. O inquérito das milícias digitais investiga golpe, mas eram milícias de verdade, essas fardadas e tal, ou a palavra milícia está sendo usada num outro sentido? Enfim, tudo somado, eu acho que anteciparam essa medida de hoje, também porque o ministro Dias Toffoli deu um passo maior que a perna, a reação da imprensa brasileira, inclusive, e sobretudo da imprensa internacional foi dura. Ele está agora como alvo, ele tem que explicar por que ele luta tanto para enterrar provas que o incriminam, inclusive. É ele a bola da vez e eles aproveitaram para antecipar o carnaval. Mas a quarta-feira de cinzas chega. Esses problemas reais no Brasil permanecem. Então é o seguinte, é hora
de sair da clandestinidade, essa papelada toda, tirar da clandestinidade e mostrar. Fulano faria isso. Fulano faria isso. Porque se houvesse um golpe em andamento, nós aqui noticiaríamos. Nós saberíamos do golpe, porque esse é o papel do jornalista. A gente não vi nada nesse sentido. Não vi nada. Eu não acho que fiquei... eu sou vítima agora do estrabismo esperto aí que contamina essa turma. Não sou. E não vi nada. Então eu tenho o dever de cobrar explicações. Chega de clandestinidade. É o único caso em que o golpe é público e a apuração é clandestina. Não existe isso. É cortina de fumaça também. Mais uma. Veio bem na hora para tirar os holofotes que estavam concentrados no Toffoli. O objetivo dessa movimentação toda aí, o desfecho, qual será? A tentativa, pelo menos, de prender o Bolsonaro, está evidente. Então, isso sim é um golpe que consolida a ditadura do judiciário e confirma o que eu estava dizendo. Tem de haver um plano, um projeto para você executar um golpe. Continuo com as minhas perguntas. Quando seria desencadeado o golpe? Em que data? Em que data? Como seria, o que prevê a minuta que eles disseram ter apreendido? É minuta com quais informações? Vamos ver se é uma ata completa, como se deve, ou se só tem as anotações que interessam aos supostos defensores da democracia. E, sobretudo, essa é uma regra sem exceção. Como é que seria a ação militar? Não existe golpe sem o apoio militar, não existe. Tá, até as Forças Armadas, tá? São citados vários militares. Quem comandaria o quê? Em 1964, o desfecho foi decidido pelas decisões tomadas pelo comando dos 4 exércitos. Um em Pernambuco, um no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Eram 4. Quando São Paulo, o comandante do terceiro exército, o segundo exército de São Paulo, que era o Amaury Cruel, se decidiu pela adesão à derrubada do Jango, do João Goulart, foi decidido o impasse. Pois bem, e agora? Quem comandaria o quê? O que pensam os chefes militares? Esses militares presos, tem vários aqui que não ocupam cargo de comando. Militar da reserva não manda em nada. Não adianta nada. O general Heleno, por exemplo, que está perseguido aqui, ele poderia ter amigos em comando de tropa, mas não é por aí que se decide um golpe. Então estão criando um golpe à brasileira que é tragicamente cômico, né? Tragicamente cômico. É uma coisa de amadores e que você facilmente, se não fosse o lado dramático, poderia transformar em roteiro de uma comédia, né? Pode falar como porta-voz de prisioneiros, né, da população carcerária, depois que o Gilmar Mendes disse que ele voltou à presidência graças ao Supremo. Então, estão jogando aí na mesma coligação. O Lula, ele foi condenado por 9 juízes. O Bolsonaro, agora, por nenhum. Ele foi condenado, o Bolsonaro, ele pode, a imprensa internacional e até a parte da imprensa brasileira aí começa a acordar para o seguinte, né? É perfeitamente compreensível a dúvida. Eles estão prendendo o Bolsonaro por pelo golpe ou pela importunação da baleia, porque eles fazem tudo ao mesmo tempo. Eles conseguem, na ânsia para prender o Bolsonaro, eles conseguem investigar o caso da baleia e o golpe numa diferença de 48 horas, ou nem isso. Pois bem, nós vamos voltar mais dia, menos dia, o carnaval vai acabar, a examinar os reais problemas do país. A imprensa internacional está vendo o Brasil como um pigmeu jurídico e político também, porque o governo
que supostamente receberia o dinheiro das relações premiadas, dos acordos de leniência, não se interessa pelo caso. Até porque eles estavam roubando quando aconteceu tudo aquilo. Então, o grande silencioso, grande mudo nessa história é quem deveria receber o dinheiro. Vai vendo a que ponto chegamos. O turma do PT roubou junto com o Odebrecht, agora o Odebrecht não quer devolver e o Supremo, o PT não quer receber, porque não quer lembrar, né, como é que esse dinheiro circulou. Se você pega esse dinheiro, se você pudesse fazer, persegui-lo aí pelas impressões digitais, você ficaria andando em círculos ali. Esse problema vai ter que ser decidido pelo plenário do Supremo, ou pela turma, segunda turma, onde se colocou o Dias Toffoli, porque há 5 anos o sonho dele é enterrar as provas que o incriminam. E não vai ficar assim. O Brasil vai ter que decidir esses problemas. Nós estamos vivendo mais um momento que parece, né, de novo, um capítulo de livro desses clássicos do realismo fantástico, mas a realidade se impõe. Né? Vamos voltar ao trabalho, menos o Lula e os seus sequazes aí. Mas o Brasil vai ter que voltar ao trabalho e o Supremo um dia vai se reunir. O papel que cabe ao Brasil que presta é pressionar essa turma. Eu estou cada vez mais convencido de que o Woody Allen está assessorando essa turma aí, porque o que eu tenho visto momentos aí que são puro bananas, né? O filme que ele retrata com a ironia inteligente, né, que sobra nele um golpe militar aqui numa república cucaracha que poderia ser do Brasil. Eu, sem sair daqui, eu dou o roteiro das andanças do Alexandre de Moraes. Ele está ou na casa dele, ou no Supremo, ou no clube que ele frequenta aqui em São Paulo, e só. Aliás, se você se perder dele, onde você encontrar um grupo de 8 pessoas andando em torno de alguém, é ele. Agora, seguir os passos de um ministro do Supremo, hoje, mas você pode entregar para uma criança isso aí. Todo mundo passar aqui, quem passar com 8 pessoas ao redor é ministro do Supremo. Eles não saem de casa, porque nem no exterior eles podem circular. Então ele só pode estar nesses lugares. As sessões são virtuais, estão em casa a maior parte do tempo, fim de semana em São Paulo, restaurantes de sempre. Eu não dou o nome do restaurante aqui para não invadir a privacidade de ninguém, porque eu não sou eles. Né? Mas então quem é que não sabe? Quem é que não sabe? E fazer o que com essa informação? Afinal, para prendê-lo, mas em que contexto? No golpe de Estado, repito, desencadeado quando? Vou te perguntar de novo, Paulo. Eles não falam em nenhum momento qual é a data em que seria desencadeado o golpe. Não, né? Isso é básico. Isso é básico. Estava marcado lá, o 31 de março, começou mais cedo porque o general, o golpe que estava marcado para depois, foi antecipado por um general mineiro que se precipitou, pô. Agora aqui nem data tem, quer dizer, quando você estiver bem disposto, você vai na quarta-feira de cinzas, que a turma está de ressaca, é isso aí. Então, olha, é irresistível a tentação de tratar como piada, porque é de uma incompetência que ou você ri, né? Eu não tento desvendar o mistério. Como é que esses caras viraram ministros? Como é que viraram?